ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, Deus bondoso, misericordioso, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra exposta a nós. Te agradecemos, ó Pai, pelas instruções e pedimos, ó Deus, nesse momento mais que vamos estudar os nossos documentos que estão fundamentados, ó Pai, na Tua palavra, que sejamos instruídos, sejamos, ó Pai, ensinados por Tua palavra, de tal forma que o nosso coração, ó Pai, seja aperfeiçoado e que possamos crescer esse bom crescimento, entendendo a realidade do que vamos tratar sobre a confissão de pecados. Faz parte da vida cristã, da vida diária do verdadeiro crente. Nos ajude, Senhor. Assim oramos, gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar aí na última sessão do capítulo 15 da Confissão de Fé, falando aí sobre, dentro do assunto ainda do arrependimento para a vida. Vamos falar aí nessa última sessão 6. Eu vou fazer a leitura, a gente não projetou ali, mas eu vou fazer aqui a leitura. Tem alguns irmãos que têm a confissão aí, se quiser acompanhar, tá? Algumas bíblias tem lá atrás, no finalzinho. Eu vou fazer a leitura e a gente vai desenvolver aí esse estudo. Diz assim a sexta sessão, capítulo 15. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isso feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. A primeira coisa que a gente pode aprender aqui, que podemos dizer que essa sessão tem a nos ensinar, é que a confissão de pecados faz parte da vida diária do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente. A confissão de pecado, ela faz parte da nossa vida. E aí, eu queria trazer aqui alguma fundamentação dentro daquilo que já foi ensinado aqui nas outras sessões. Por quê? Nós partimos do pressuposto de que o crente agora, diferente de qualquer outro homem não regenerado, ele tem não somente o senso do seu pecado residual, digamos assim, né? Esse senso desse pecado restante, mas também ele tem o testemunho escrito de Deus no tocante à sua condição. Exatamente o que foi pregado aqui, né? O que foi nos ensinado aqui através da exposição da palavra do Senhor. E é exatamente isso que o impele, que o direciona a esse arrependimento e, consequentemente, a confissão do seu pecado. Ou seja, ele é notificado pela palavra de Deus, né? A palavra do Senhor revelada, ela descortina essa realidade no coração do homem regenerado. O seu próprio senso no tocante a isso, quando ele olha para dentro de si, isso grita diante dele da sua condição caída, do mal que habita nele. Então isso o direciona, isso o impele a Cristo, né? Ao verdadeiro arrependimento e confissão. E o dispositivo, digamos assim, né, usando esse termo, o dispositivo que aciona esse senso em nosso coração, movido, é claro,
pela atuação do Espírito Santo, é essa tristeza, segundo Deus, que nós temos na carta de Paulo aos Coríntios, que é essa tristeza, esse sentimento preparado por Deus, né, para o crente, para que ele não se sinta à vontade, né, que ele não se sinta bem com o pecado, quando ele está em uma condição contrária à vontade de Deus, mas que ele o odeie, que ele tome isso de forma dolorosa, que ele tome isso de forma que o incomode, que traga esse entristecimento em seu coração, né? Um incômodo que dói, então leva à confissão. Então esse é um dispositivo que nós vemos na Escritura, Deus trabalhando o coração do crente, do seu filho, pelo entristecimento, pela dor, que leva-o ao arrependimento e consequentemente à confissão. E aí, como dito na sessão anterior, ou nas sessões anteriores, vou resumindo aqui, na verdade eu vou ler um ponto aqui, ele vai dizer, a confissão ela vai dizer exatamente isso, né? Movido pelo reconhecimento e pelo sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrária à santa natureza e justa lei de Deus, e ao aprender a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e abomina o seu pecado, que, deixando-os, se volta para Deus com a intenção de andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos e esforçando-se para isso. Então, é exatamente essa é a rota, né, que o crente ele tem em direção a Deus em arrependimento e, consequentemente, confissão. Ok? E a partir dessa realidade de convicção de pecados, o crente está, como nós falamos, pelo testemunho das Escrituras e de sua própria consciência, obrigado a confessar os pecados, a confessá-los diante de Deus. E esse é o ponto aqui dessa sessão que nós estamos tratando, que é a sexta sessão. E aqui isso é colocado de duas formas. Primeiramente, uma confissão particular, né, e uma confissão pública. Nós vamos olhar aqui como isso se desenvolve, ok? Então, olhando primeiramente esse aspecto particular da nossa confissão, nós temos aí na confissão, né? Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular dos seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia. Parece ser exatamente essa a temática que tratada no Salmo 32. Abra comigo para a gente analisar aqui, a gente olhar. Salmo 32 é um salmo conhecido nosso, onde o salmista está aqui expressando a realidade do pecado em seu coração e também da confissão que ele é levado a fazer aí. Olha, verso 3, Salmo 32, 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí vem essa parte, olha, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o que nós vemos aqui? Nós percebemos aqui, primeiro, os efeitos do pecado não confessado. E aí eu queria deixar aberto, tá? É um estudo, tá? É uma aula, escola bíblica. Quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nós temos aqui, então,
essa parte mostrando o efeito do pecado não confessado na vida do homem, que é o quê? Marcado por essa expressão aí, dor e sofrimento que o salmista expressa. Nós temos aí nessa primeira parte, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Essa ideia de envelhecer aí, no original, ela carrega a ideia do desgaste, como se fosse um desgaste de um uso intenso, como se fosse uma roupa, por exemplo. Um desgaste, né? Essa dor representando esse sofrimento. E em seguida, nós podemos perceber a firme consciência que ele tem da bondade e da misericórdia de Deus em perdoar e aceitar aquele que, sinceramente arrependido, confessa o seu pecado ao Senhor. Tá? Então, o ponto aí que é importante aqui é o caráter do verdadeiro arrependimento que leva à confissão. E aí eu queria que a gente tivesse atenção com relação a isso. Né? Estar diante de Deus em arrependimento, estar diante de Deus confessando pecados, significa desistência daquilo pelo que se arrepende e pelo que se confessa. E, consequentemente, o abandono do pecado que está sendo confessado. Essa temática a temática que está sendo tratada aqui, ela aponta exatamente nessa direção. A gente não pode nutrir a ideia no nosso coração de que a vida cristã, ela se desenvolve em torno desse aspecto. Então eu peco e confesso o mesmo, toda hora, sempre, sem estar disposto a abrir mão, a abandonar. Eu já falei aqui em algumas ocasiões que confessar diante de Deus pecados significa, ou melhor, a ideia do arrependimento aponta para desistência. Aponta e indica a desistência nossa com relação ao nosso pecado. Quando a palavra de Deus nos é exposta, quando nós somos convencidos pela palavra de Deus e pelo seu espírito de pecados, nós então desistimos, por isso nos arrependemos, então estamos confessando aquele pecado. Porque às vezes algumas pessoas nutrem a ideia de uma confissão que é uma confissão falsa, quando não se tem o verdadeiro propósito no coração de abandonar isso. É como se nós pudéssemos enganar a Deus. Como às vezes nossos filhos fazem com algumas palavras vazias, com algumas expressões que na verdade não significam que ele está de fato arrependido e que ele abandonou aquele tipo de procedimento ou aquele tipo de pecado. Mas que ele faz para se livrar, às vezes, de alguma situação dolorosa para ele. Mas o seu coração ainda está disposto ao pecado. O seu coração ainda está amando o pecado. Não mais odiando, mas ainda sente gosto, desejo, prazer em cometê-lo. Então nós nunca podemos esquecer essa realidade de que arrependimento ele está ligado à desistência. Sendo assim, como nós falamos, e foi muito bem exposto aqui, a confissão de pecados faz parte da vida diária e pessoal de cada crente. Por quê? Embora nós tenhamos recebido uma nova natureza, disposta ao Evangelho, disposta à lei de Deus, que ama a verdade, né, e o bem, ainda temos abrigado em nosso coração essa natureza que é perversa, que é contrária à lei de Deus e ao que é reto aos olhos de Deus. Né? Por isso, a confissão de pecados ela faz parte da vida diária cristã. E aí é um ponto que nós devemos salientar aqui com relação a esse estudo. A confissão é para a
para toda a vida cristã e não apenas para o ingresso nela, porque ainda carregamos essa poluição do pecado enquanto nos santificamos. Às vezes a gente tem aquela ideia de que nós nos arrependemos uma vez para a vida, né? Nós fomos chamados à vida, nos arrependemos, confessamos os pecados e está tudo bem, né? Vida que segue. Mas não. Isso está presente, isso deve fazer parte da nossa caminhada cristã diária. E é interessante porque Calvino, comentando esse texto aí que nós lemos de Salmo, ele coloca, veja bem que interessante, ele diz assim parece que aqueles que acreditam que o perdão dos pecados seja necessário apenas para o começo da justiça, estão profundamente enganados. Na medida em que os crentes se envolvem diariamente em muitos erros, não lhes adiantará nada terem andado uma vez no caminho da justiça, a menos que a mesma graça os acompanhe até o último passo de suas vidas. Ou seja, é essa relação que nós nunca podemos perder de vista. Nós temos uma natureza corrupta que está em todo tempo agindo contra a vontade de Deus, nos levando a cometer pecados, mesmo estando em uma condição regenerada. Por isso, o que Deus requer e o que Deus espera do homem santo, do homem regenerado, é que ele reconheça o seu pecado diante de Deus e, como um filho obediente à sua palavra, se coloque diante dele, dependendo dessa graça, para que ele continue nesse caminho, santificando o seu coração, dispondo-se, desvencilhando de todo o mal que ainda reside em si e santificando seu coração. Ou seja, isso é um dever de todo crente. Isso não é uma questão opcional, que eu falo, sabe, eu acho que é bom hoje eu confessar pecados. Não. No seu melhor dia, quando você acorda, seu coração, ele é esse poço onde o pecado habita, né? Seu coração, no seu melhor dia, seu coração permanece com a mancha e a contaminação do pecado. E por isso a necessidade dessa confissão pessoal, particular, desse reconhecimento de quem nós somos diante do Senhor. Mas ainda eu quero te chamar a atenção para um ponto importante aqui. E que às vezes passa batido, né? Não é a confissão em si, né? Confissão por confissão, que nos garante perdão, né? Isso é feito por pagãos e principalmente pela Igreja Católica, né? A Igreja Católica Romana. É uma espécie mecânica que mais serve para aplacar a sua consciência culpada do que outra coisa. E aí isso funciona como um mecanismo de cauterização da mente, da consciência, de amortecimento, de anestesiar a sua consciência culpada, como nós falamos anteriormente, e vai lá e faz aquela coisa mecanicamente. Palavras genéricas, preste atenção, que isso é importante para a nossa vida prática. Palavras genéricas, né? Confissões genéricas, e às vezes é usado aquele tipo de expressão que é falado como brasileira, né? Aquele jeitinho. A pessoa vai, te visita, ou você visita alguém, quando sai de lá, desculpa qualquer coisa. Já viu isso? Desculpa qualquer coisa aí.
como se diante de Deus nós pudéssemos agir de tal forma. Não. Então, a ideia da confissão, ela é muito mais profunda e abrangente do que às vezes a gente pensa. É muito mais profunda e abrangente do que às vezes lidamos. Né? Então, isso precisa ser compreendido dentro dessa estrutura. Não é a confissão em si que resolve a questão, né? Essa confissão por confissão. Calvino vai dizer que é a fé, veja, é a fé que ao abrir o nosso coração e desdobrar nossa língua, realmente obtém perdão por depositar inteiramente em Cristo a confiança de sua justiça. Os pagãos fazem isso. Os católicos romanos, a gente vai olhar aqui mais adiante, eles fazem isso, naquele tipo de confissão que tem aí a sua colocação fundamentada num sacramento que eles entendem como penitência. Eles fazem de forma mecânica, mas nós precisamos entender que é a fé, é essa fé que abre o nosso coração para esse entendimento e desdobra as nossas línguas para isso, que repousa na obra de Cristo, na perfeita justiça de Cristo. O perdão está ligado à obra de Cristo, a aplicação da obra de Cristo em nossas vidas. E isso fica muito claro, não é? No texto de Salmo, do texto de Salmo que lemos. Pois Davi lhe alcançou o perdão com sua confissão, não porque tinha merecido por um mero ato de confissão, mas porque, sob a orientação da fé, o implorou humildemente ao reto juiz. Então, quando nós estamos ali, quando nós fazemos confissão de pecados ao Senhor, nós não confiamos na confissão que fazemos, porque isso é confiar em obras, isso é confiar nos méritos das nossas próprias ações. Mas nós confiamos no mérito da obra de Cristo. Fé, a fé que repousa na providência de Deus em salvar o seu povo. Mas é lamentável como o catolicismo romano, ele distorce essa realidade. E aí, mais uma vez, é importante lembrarmos isso. Se você reparar bem, as formulações aqui, elas também visam combater o erro de percepção quanto à ideia de confissão que se tinha na época. A estrutura do que está sendo desenvolvido aqui não é feito no vácuo aleatoriamente. Estão combatendo erros, estão combatendo distorções com relação a esse, no tocante à confissão de fé, ou à confissão de pecados. Ok? Então, a outra coisa que a confissão, avançando aí, está resguardando aqui, é exatamente isso, que o poder de perdão absoluto de pecados, mediante confissão sincera, pertence exclusivamente a Deus. Esse é o ponto que está sendo resguardado aqui, de distorções, e que pairavam ali, e que existem até hoje, né? Somente Deus tem poder para perdoar pecados. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Católica ensina que, como elemento de penitência e evidência de genuíno arrependimento, o cristão deve confessar todos os seus pecados em todos os seus detalhes e circunstâncias a um sacerdote, né, ao padre, que mantém ele uma certa ou tal jurisdição de perdoar e absolver pecados. E aí eu queria te levar novamente a leitura do que lemos no início da confissão. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus
confissão particular dos seus pecados. Então, homem nenhum tem essa autoridade e esse poder para perdoar pecados. E avançando um pouco nessa realidade de distorção que nós temos aí, existem 3 dimensões no sacramento, né, da penitência pregado e ensinado pela Igreja Católica. E aí eu queria que você prestasse bem atenção no que nós temos aqui, tá? As 3 são a contrição, primeira, né, a contrição, segunda, confissão e terceira, satisfação. Com relação às 2 primeiras, nós não temos dificuldade. Porque é exatamente isso que nós lemos e falamos no início, né? Salmo está mostrando essa realidade da contrição. Diante da exposição da palavra de Deus, o testemunho escrito da palavra de Deus, nós somos confrontados e somos... nosso coração fica daquele jeito, profunda tristeza, dor. Essa tristeza segundo Deus. Ok. A segunda realidade, diante dessa convicção, vem a necessidade e o ponto, né, de confessar esses pecados diante de Deus. Porém, entretanto, a questão aí fica pela terceira, né? A dificuldade. Está na terceira dimensão da penitência, que é a satisfação. Os católicos romanos ensinam que para que o sacramento seja completo, é necessário que a penitência, que o penitente faça obras de satisfação, que satisfaçam as exigências da justiça de Deus. Por exemplo, um pecador pode ser forçado a rezar não sei quantas Ave Maria, né? Ou reza 3 Pai Nossos, ou ainda quando a coisa é mais grave, né? É um pecado mais grave, ele poderá ser forçado a fazer um tipo de peregrinação. E historicamente, nós conhecemos bem isso. Um dos métodos favoritos da Igreja Católica né, para realizar essas obras de satisfação, era a esmola. Era a esmola. Ou seja, você ia, tem que confessar ao padre. O padre, ele tem essa condição de me perdoar. Então, no final, é engraçado, chega no final ele fala assim, eu te absolvo. Você está livre. Ó, fez isso? Ok, eu te absolvo. Ou seja, você retira completamente a ideia da satisfação da obra de Cristo. E você coloca isso sobre um segundo, ou não sei o que seria, intermediador entre Deus e homens. Isso é abominável diante das Escrituras. Isso é abominável, isso é inaceitável diante das Escrituras. E é interessante a percepção daqueles homens que estavam ao redor do Senhor Jesus quando ele realiza atos de cura, né, que expressam o poder de Deus sobre todas as coisas. E então no final o Senhor Jesus fala o quê? Vai, seus pecados estão? O que aqueles homens ao redor eles falam? Só Deus pode perdoar pecados. Interessante, né? Observarmos essas relações. Às vezes eles buscam seguir uma tradição, mas determinadas coisas eles fecham os olhos, eles se embaraçam com relação a essa condição. Irmãos, isso é abominável aos olhos do Senhor, porque Cristo Jesus, em sua obra de expiação, ele obteve perfeita satisfação aquilo que a lei de Deus exige. E o perdão dos nossos pecados está ligado a essa satisfação da obra de Cristo.
Então, irmãos, quanto a isso, os nossos documentos afirmam que não existe um meio intermediador, né? Que não seja Cristo, mas que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa por Cristo Jesus, texto conhecido nosso, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Deus pertence perdão. A Deus pertence o perdão. Claro, e esse aqui é um outro aspecto dessa realidade do que está sendo ensinado aqui. Isso não elimina, entenda bem, a boa consciência cristã em relação aos nossos irmãos. Nessa relação entre irmãos. Quando ofendemos um irmão, quando pecamos contra um irmão nosso, de irmos até ele, pessoalmente, particularmente pedimos perdão. Isso acontece. Ninguém aqui está isento dessa realidade, né? Mas isso nada mais é do que reconhecer a desconformidade com o padrão que é exigido da vida cristã. É você reconhecer o seu pecado antes de tudo, diante de Deus, né? Diante da lei de Deus, enfim, pela ofensa ou por aquilo que foi feito ao irmão, né? A palavra de Deus, ela não elimina isso. Veja, Colossenses 3, abra Colossenses 3, verso 13. Veja o que Paulo diz aos Colossenses. 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, a base e o sustento para todas as outras realidades com relação à vida cristã está baseada no perdão de Deus que obtemos em Cristo Jesus. Né? Essa é a base que deve sustentar e nortear a nossa vida. Mas o ponto é que, redentoramente, tanto o ofendido nessa relação, né? Tanto o ofendido quanto o ofensor, essa relação cristã, estão debaixo do perdão de Deus em Cristo Jesus e obrigados à confissão privada ou pública dos seus pecados. Como segue aí na confissão? Como segue aí na confissão? A gente já está indo para essa parte final. Assim também, aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente. E aqui a gente entra nessa segunda questão. A segunda questão visualizada aqui é a abrangência dessa confissão. Ela parte do particular e pessoal, mas ela afeta as esferas onde o indivíduo está inserido. Né? Ela parte, é como se fosse, né, esse círculo, ele nunca está só ali, mas ele é abrangente. E um ponto que já fica claro aqui é que um pecado não confessado ou não tratado nunca afeta só a pessoa como indivíduo. Isso é importante aqui. Mas ele tem relação com a igreja onde ele está inserido. Se você olhar e se você notar bem essa última sessão aqui, na verdade, essa sessão, ela está apontando para uma relação de ensino da disciplina eclesiástica. Vocês percebem isso? Da importância, da gravidade e da necessidade desse ensino na vida da igreja.
a disciplina eclesiástica. Por quê? Nunca diz respeito ou nunca está sempre restrito ao pecado de um indivíduo isoladamente. Isso não tem desdobramentos, não tem importância, não afeta nada, está tudo bem e é isso aí. Não, muito pelo contrário. Se você olhar a perspectiva bíblica acerca disso, isso sempre tem repiques, isso sempre tem abrangências, isso sempre vai se expandindo, começa lá no centro, no meio, no particular, no pessoal, mas quando isso não é tratado, quando isso não é entendido devidamente e tratado biblicamente, isso se estende. Por isso, esse assunto precisa ser devidamente tratado, e eu queria que você visse essa relação como segue. Veja a estrutura que a própria Escritura, o Senhor aqui coloca. Veja, abra Mateus 18. Mateus 18, vamos ler 15 a 17. Veja o desenvolvimento disso, olha. Mateus 18, 15 a 17. Se o teu irmão pecar, e aí tem entre colchetes aí, a gente já falou sobre isso esses dias, alguns manuscritos têm, outros não, mas aqui não muda, tá, o sentido do que está apontando. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. O princípio que vem desde o Antigo Testamento. Verso 17. E se ele não os atender, dize-o a quem? Dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, consideram-o como gentil e publicano. A ordem que vemos aqui, né, é a ordem disciplinar que a igreja deve seguir. Né? É essa relação que nós estamos vendo aqui com o que lemos na confissão. E o ponto aqui é esse, afirmando aquilo que, né, confirmando aquilo que nós estamos falando. Que quando um cristão, ele tem pessoalmente ou particularmente injuriado a um irmão, e este, por sua vez, não se dobra à admoestação particular, primeiramente, né, pessoal, do ofendido, ou de determinada circunstância que é dirigida a ele, e quando ele não se dobra a essa admoestação, mas persiste, e mesmo com o testemunho de uma ou duas pessoas, sua conduta é uma conduta anticristã, de endurecimento, de dureza, de dura serviço, que não reconhece o pecado na sua vida. Eu estava lendo o comentário de Hendricks aqui sobre isso, é interessante porque ele desenvolve ali, porque às vezes existem aquelas pessoas que fazem tempestade em um copo d'água, né? Venhamos e convenhamos, existem. Mas existem casos que são pecados mesmo e precisam ser tratados. Né? Então, essa ligação aqui que nós estamos vendo, esse desenvolvimento, esse desdobramento aqui, serve justamente para acomodar a ideia da verdade e do que é preciso fazer para tratar o pecado na vida da igreja, do povo de Deus. Às vezes, aquela primeira ideia ali, né, um irmão ir diretamente ao outro, e não ouve. E às vezes a gente se pergunta, quando seguindo a segunda relação, uma ou duas testemunhas, será que eu realmente estou fazendo a tempestade, um copo d'água, ou o que eu estou fazendo é legítimo? Para trazer a sobriedade, para mostrar por admoestação de um ou duas testemunhas, eu vou chamar um irmão, eu vou levá-lo diante dessa realidade para que ele... E quando tudo isso é ignorado, é
desprezado. Essa postura, essa atitude é uma atitude anticristã. É uma atitude pagã dos ímpios, de não reconhecerem o seu pecado, de não se verem como necessitados da disciplina, da correção, como os filhos são instruídos. Isso mostra a dureza de coração, que é comum dos ímpios, e trazendo um termo mais claro, que às vezes precisa causar esse impacto daqueles que estão caminhando para o inferno. Porque o final do caminho daquele que é duro de coração, que resiste aos chamados da demonstração do irmão, de dois irmãos, do conselho da igreja, do pastor, das inúmeras pregações, é um caminho de perdição. O inferno o aguarda. Às vezes a gente não pega isso, né? Às vezes passa. Mas o ponto aqui é esse. O ponto aqui é esse. Então, mas veja, voltando àquele ponto que eu falei, isso nunca está desassociado do vínculo que um indivíduo tem no meio do corpo de Cristo, né? Da igreja. Isso está ligado. Né? Isso está ligado. Por isso que essa ofensa, quando ela é esse tipo de pecado ou determinadas questões, elas são trazidas, como nós lemos aqui na confissão, isso precisa ser considerado, porque afeta a vida da igreja como um todo. Né? E quando diz respeito a isso, Cristo está sendo diretamente, né? De alguma forma, na verdade, Cristo está sendo ferido nisso. Você não pode ferir ou ofender a igreja de Cristo sem que você ofenda Cristo. Não tem como. Né? Não tem como. Por isso a necessidade da disciplina na vida da igreja, a fim de que cada membro do corpo de Cristo esteja devidamente ajustado e regulamentado pela palavra de Deus para a conduta cristã que é requerida de nós pelo Evangelho. Veja que interessante o que Hendricks coloca com relação a isso. É privilégio e dever da igreja expor esses princípios e ordenar a seus membros que se esforcem com o auxílio do Espírito de Deus por aplicá-los à sua vida e ao pensamento cotidiano. Não é possível que se tolerem as crassas e contínuas violações sem subsequente arrependimento. E é dever da igreja como um todo, representada por aqueles que pelo Senhor foram designados para governar sobre ela, atar, isto é, proibir a violação desses princípios, e desatar, isto é, permitir tudo quanto esteja em harmonia com eles. No final desse comentário, ele vai tecer mais um comentário que é muito importante aqui. Ele vai dizer que a ausência de disciplina é uma maldição para qualquer igreja. Uma maldição para qualquer igreja, porque o pecado ele passa a ser tratado como algo comum e tolerável e aceitável na vida dos seus membros individualmente, porque não é tratado no coletivo e muito menos no individual. Então, a ausência disso torna-se uma maldição para qualquer igreja. E, por fim, irmãos, tendo em vista aquilo que o intuito da disciplina eclesiástica visa, que é edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros e faltas, promovendo a glória de Deus e o próprio bem dos culpados, uma vez tocado pelo peso do seu pecado, por essa consciência, e movido pelo verdadeiro arrependimento,
Tanto o que foi ofendido particularmente quanto a igreja devem receber em amor aquele que se arrepende. Veja essa última parte da confissão, o que é dito. Isso feito, isso o quê? Esse caminho, desse tratamento, o peso pelo pecado, pela condição, ele é movido por esse verdadeiro arrependimento, tem mostras disso. Isso feito, estes devem reconciliar-se. Estes quem? Tanto o pessoal, o indivíduo que foi pessoalmente ofendido, ou a igreja, devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. E eu queria aqui reproduzir, concluindo, com as palavras de Roger, comentando esse trecho. Veja o que ele diz, interessante. Ele diz que esse trecho aqui ensina que é dever dos irmãos ou da igreja, quando ofendidos, perdoar a parte ofensora e restaurá-la plenamente ao favor, com base em seu arrependimento. É também onde todos os homens honrados se sentem obrigados a agir com base neste princípio. O cristão está, além de tudo, sob a obrigação de perdoar outros ante as infinitas obrigações de seu próprio Senhor, que não só nos perdoa com base no arrependimento, mas também morreu para redimir-nos enquanto éramos impenitentes. Quanto aos escândalos públicos, a igreja é obrigada a perdoá-los da mesma forma como o Senhor procedeu, visto que o arrependimento genuíno é dom de Cristo. É dom de Cristo. Seu evidente exercício é uma indubitável indicação de que a pessoa exercendo é perdoada por Cristo e é um irmão em Cristo. Então, o ponto aqui é simples, não tem muito segredo. Aquele que claramente é confrontado pelos seus pecados, tanto pública quanto particularmente, ele deve estar disposto a declarar-se culpado. E quando isso acontece, ele passa por esse processo, a igreja deve recebê-lo em amor. O exemplo é o nosso próprio Cristo, o nosso próprio Senhor. Esse perdão que recebemos quando nos arrependemos mediante a esse verdadeiro e sincero arrependimento. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos orar, vamos fechar aqui. Senhor Deus bondoso, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és bom e perfeito em todos os Teus caminhos, ó Deus, e com Tua bondade e misericórdia o Senhor nos assiste. E o Senhor nos perdoou e nos deu gratuitamente esse perdão em Cristo Jesus, mediante o arrependimento. Pai, que possamos exercitar e viver essa verdade em nossa vida, no nosso convívio cristãos uns com os outros, tendo a consciência dessa vivência com os membros da família do pacto, que o nosso coração esteja disposto, ó Deus, a reconhecer quando somos confrontados pela Tua palavra, pelas admoestações cristãs, reconhecer o nosso pecado, pedimos perdão por ele e, ó Deus, uma vez confessando, avançarmos para o alvo dessa nossa santa vocação. Nos abençoe e nos instrua, Pai, com relação a isso. Em nome de Cristo Jesus pedimos. Amém.